O tema escolhido para o nosso trabalho é Pensamento e Linguagem. Universidade Salgado de Oliveira, alunos Rosa Márcia da Silva, Regina Alves dos Santos Quintão, Evelyn Daier Fernandes Domingos e Ingrid Gabriele da Conceição Pereira. Curso Psicologia, segundo período, Processos Psicológicos. Lev Vygotsky nasceu em 1896 e faleceu em 1934. Ele foi um grande psicólogo russo que teve enormes contribuições no campo educacional, produzindo diversos trabalhos científicos e foi também pioneiro no desenvolvimento intelectual das crianças. Ele enfatizava o papel da linguagem do processo histórico-social no desenvolvimento do indivíduo. Sua questão central era entender como eram adquiridos os conhecimentos, interagindo o sujeito com o meio. Para Vygotsky, existe uma ligação entre pensamento e linguagem. Afirma que, sem a palavra, não há conceitos abstratos, pois é o signo mediador. Define que o pensamento é determinado pela linguagem. Conceitos de pensamento e linguagem. Vygotsky, ele conceitua a linguagem como instrumento de relação com os outros, e por isso ela é importante em nossa constituição como sujeitos, e é através dela que aprendemos a pensar. Já sobre o pensamento, Vygotsky define como se fosse a raiz da formação de conceitos. Ele não é capaz de realizar operações como unir e separar. Por isso, é necessária essa ligação com a linguagem para desempenhar funções. As fases da linguagem. Vygotsky chamou de fase pré-intelectual da linguagem. São associadas ao período sensório-motor, onde a ação da criança é feita por meio de sensações e movimentos. A linguagem social é a primeira linguagem que surge. Sua função é denominar e comunicar. Já a linguagem egocêntrica, por ser uma linguagem utilizada para si mesmo, ela irá auxiliar na organização das ideias e no planejamento das ações. A linguagem interior é uma linguagem ligada totalmente ao pensamento. Filme que escolhemos: Como Estrelas na Terra. Ele foi lançado em 21 de dezembro de 2007, na Índia. Os diretores e autores são Aamir Khan e Amol Gupta. Nesse filme, Ishan, com 9 anos, era um garoto com bastantes dificuldades em desenvolver sua fala, a escrita e entender as palavras. Ele foi diagnosticado com dislexia, mas que não era compreendido por seus pais. E por ser reprovado na escola, por não conseguir se concentrar e por ter bastantes dificuldades em realizar as tarefas, decidiram levar ele para o internato para ver se ele era disciplinado. Nesse internato, Ishan tem um encontro com o professor Nikun, que, ao diagnosticar a dislexia, passa a trabalhar de uma forma que ele tenha motivação e consiga se encaixar em seu universo. O professor fazia questão de explicar aos outros alunos o que era dislexia e citava nomes importantes de pessoas que carregavam essa condição. Por exemplo, Albert Einstein, Pablo Picasso, entre outros. A vida de Ishan muda completamente após o diagnóstico do professor. Podemos compreender, através desse filme, a teoria de Vygotsky sobre a importância do desenvolvimento do pensamento e da linguagem, desde os 2 anos de idade, pois é nesse período que a criança passa a entender o propósito da fala, a inserir as palavras em seu cotidiano. É nessa idade que ocorre o encontro do pensamento e da fala, gera uma organização linguística cognitiva. Aprendemos também, através desse filme, a necessidade da inclusão social, de abandonar os comportamentos preconceituosos em relação ao outro, independentemente dos motivos apresentados. Referências bibliográficas: Barros e P. Compreendendo o Mundo Disléxico, Análise Teórica. Repositório da Universidade Federal do Ceará, 2004. Jairo Wierner. A relação linguagem, pensamento e ação na microgênese das funções psíquicas superiores, Revista de Psicologia 2015. E o blog Descobrindo Crianças, Vygotsky e a Surdez.
Agradecemos pela sua atenção.